Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a parte do Senhor. Aleluia. Os irmãos que estão aqui, pode se assentar. Quero cumprimentar, saudar os irmãos que estão nos assistindo nesse momento online, pela internet. Obrigado, pastor Marcílio. Ele já disse tudo. Nós somos vizinhos, né? E agora, na parte da tarde, meu pai fez um culto online pela congregação da Porto Carreiro, para os irmãos de lá também terem um devocional, um momento de oração, louvor. E ele me arrastou para cá, ele participou do nosso, eu estou aqui participando com eles. E esse momento, irmãos, trazem-nos muitas e muitas reflexões. A gente vê várias frases, né? Agora todo mundo é inteligente, todo mundo tem frase de efeito. Mas tem uma delas que me marcou esses dias. A princípio eu não me importei muito, mas depois a gente começa, de hoje para tarde para agora, comecei a sentir o peso. Que diz que nessa quarentena a gente tem que usar para nos descobrirmos um pouco, para olhar para nós um pouquinho, refletirmos um pouco. E eu acho que isso é uma grande verdade. Não só a pessoa como indivíduo, mas nós também como igreja precisamos refletir sobre algumas coisas. Primeiro, pelo cenário que nós estamos. O mundo, isso é evidente, está vivendo um momento muito caótico, muito crítico. Uma pandemia mundial. Várias nações do mundo estão sofrendo agora. Não é só a igreja aqui no Brasil, que a maioria delas está com as portas fechadas, e aí a gente já até passou a parte da polêmica, fecha, não fecha, abre, não abre, uma grande polarização acerca desses assuntos. Então, passado isso, a maioria das igrejas hoje estão com suas portas fechadas, a maioria dos irmãos tendo culto online, e aí a gente aprende algumas coisas. Primeiro delas, Deus sabe o momento e o tempo de todas as coisas. Imagine se o momento disso fosse alguns anos atrás. Como é que nossos irmãos participariam de alguns cultos? Primeiro que a gente não tinha nem internet, não tinha nem esse contato direto. Hoje nós temos, todo mundo praticamente tem um celular em casa, e pelo seu próprio celular você pode cultuar a Deus e continuar adorando o Senhor como se estivesse aqui, dando aquele sentimento de igreja. Porque estar dentro de uma igreja é muito importante. Eu até falei sobre isso no meu Instagram, Natan com TH SPO. Eu dei um alerta para a igreja, não é sobre isso que eu vou falar agora. Mas lá eu disse que se a igreja não fosse tão importante, Davi não diria que vale mais um dia no templo do Senhor do que 1000 em outros lugares. Se o templo não fosse tão importante, mesmo Davi não diria: olha, eu me alegro quando eu escuto, vamos à casa do Senhor. É importante, mas o momento hoje nos impede de estarmos aqui hoje juntos e reunidos. E aí você vê a maioria dessas cadeiras aqui vazia, você começa a se perguntar: como é que vai ser depois do arrebatamento da igreja? Será que vai existir culto ainda? Será que vai ter alguns que vão conseguir abrir? E aí é uma grande preocupação nossa, e esse momento que Deus está nos deixando dessa quarentena é para a igreja repensar algumas coisas de si. É tempo da gente olhar para nós mesmos, afinar os ouvidos no diapasão do Espírito Santo e tentar entender o que Deus está querendo falar conosco. Porque se Deus permitiu tudo isso, existe um porquê e um para quê. Existe algo que Deus quer falar com a sua igreja, e nós somos a voz de Deus para esse tempo. Nós somos a trombeta de Deus nessa terra. E se a trombeta tiver o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então Deus está nos convidando a ouvirmos o que o Espírito Santo quer dizer para nós, ou o que Ele quer dizer para a gente, o porquê desse período. E a outra verdade que a gente precisa entender em Deus é que a igreja não foi pega de surpresa. Crise, calamidade,
A questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Que nós iremos passar por momentos caóticos na terra, a igreja já sabe disso há muito tempo. Que haveria pestes, a igreja já sabe disso há anos. Que haveria fome. E aí esse vírus, ou essa pandemia mundial, pode ser apenas a pontinha do iceberg. Porque uma coisa vai levando a outra, está tudo fechado. Imagine como é que vai ser a nossa economia amanhã ou depois. A recessão econômica ou financeira que as nações estão expostas. Então isso, a Bíblia já fala sobre tudo isso. A Bíblia já nos alertava há anos sobre o caos, sobre destruições, sobre guerras, sobre confusões, sobre terremotos, maremotos, pestes, doenças. A questão não é se vai, a questão é quando. E se quando isso passar, se Jesus não voltar antes, a gente vai passar por outras coisas, inclusive piores. E eu não estou aqui para propagar o caos, mas para dizer que a igreja de Cristo não está preocupada com essas coisas. Porque já disse Jesus antes de ser assunto aos céus: no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão estar expostos a todos os tipos de angústias, de pânico, de preocupações, de pressões. Mas tem uma coisa: não percam ânimo, porque eu já venci o mundo. Então a palavra de Deus para você que está ouvindo agora em casa, com medo do amanhã, porque eu acho que pela primeira vez na vida nós estamos realmente expostos a um futuro totalmente incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer nessa próxima semana, se a coisa vai piorar ou vai melhorar. E quando for embora o vírus, como é que a gente vai sofrer com o caos econômico? Então, hoje a gente está vivendo na pele aquele texto que está escrito, que no mundo, que as preparações são do coração do homem, mas de Deus são a resposta da boca. Quanto de nós não tínhamos planos, não tínhamos projetos? Eu mesmo tinha prova e dependia dessa prova para subir mais um degrau na minha vida profissional. E de repente está tudo cancelado. Culto está cancelado, evento cancelado, concurso cancelado. Do homem foram as preparações, mas a resposta de Deus foi um freio na sociedade. Agora, mesmo a gente passando por esse período, a palavra de Cristo para a gente já estava em São João 14. Eu não sou um arauto do caos, eu sou um arauto de boas novas. E olha o que Deus está dizendo para a igreja e para a sociedade. João 14: não se atemorizem, não tenham medo, não se turbem o seu coração, antes acreditem em Deus e acredite em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar lugar. E já que eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. Aleluia. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho de ir para esse lugar para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como eu posso conhecer o caminho? Aí diz a Bíblia no versículo 6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. O mundo está em crise, mas você está em Jesus Cristo, e Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade. Num tempo de tantas fake news sendo espalhadas, a verdade absoluta continua sendo Jesus Cristo. Num tempo onde tantas pessoas estão expostas à morte, Jesus Cristo continua sendo a vida. E mesmo que a gente passe da vida terrena, existe uma vida eterna, e essa vida é com Jesus Cristo.
E quando nós estivermos com Ele, Ele disse que nós estaríamos com Ele para sempre. E quando nós estivermos com Ele para sempre, aonde Ele foi preparar lugar para nós, aleluia, lá não existe morte, lá não existe pranto, lá não existe lamento, lá não existe dor, lá não existe pandemias, lá não existe crises, lá não existe incertezas da vida, lá existe paz e harmonia, pois é onde Jesus Cristo habita, aonde Ele foi nos preparar lugar. Diz a Bíblia que não precisa nem de sol para iluminar o dia, e nem de lua para clarear a noite, porque o próprio Deus será o nosso romper de toda manhã. Aonde Ele foi nos preparar um lugar, a recepção dele será com um lenço, porque diz a Bíblia que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, aleluia. A igreja de Cristo está passando por esses momentos, não preocupada, não aflita, não atônita, não perdida nesse mundo, mas a gente passa cantando, a gente passa adorando a Deus, porque sabemos que ao soar da última trombeta, a dor vai ter um fim, o sofrimento vai ter um fim, as calamidades terão um fim, e para sempre estaremos no céu com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aleluia. A terra é apenas uma passagem, a dor é momentânea, mas diz a Bíblia que a nossa leve e momentânea dor produzirá dentro da gente um peso eterno de glória muito excelente. Deus está falando com você que está dentro em casa. Essa dor é momentânea, mas o que eu estou preparando para você é um peso de glória que será muito excelente. Existem coisas boas reservadas para a gente, e eu acredito num Deus que apenas uma palavra todas as coisas podem mudar. A igreja está pronta para o arrebatamento, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos dizer para esse mundo: não se atemorizem, porque nós temos um Deus que estabeleceu o seu trono nos céus, mas os seus olhos e o seu governo domina sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle dessa sociedade, e se a igreja orar, Ele pode aplacar todos esses males que nós estamos vivendo.